e que a história foi contada até ali, mas a partir do seu nome vai ter uma pausa e vai ser uma nova história. Olá, sejam muito bem-vindas ao nosso espaço Solta em Deus. Aqui você é convidada a soltar todas as suas ansiedades, seus medos, frustrações, tudo diante da cruz, diante daquele que pode sim fazer alguma coisa por você. E a palavra de hoje é sobre um homem que fez a diferença, e a Bíblia deixou claramente que ele fez a diferença num momento histórico muito difícil. O nome dele é Jabes, ou algumas pessoas leem Jabes. Está em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9. Em Crônicas 4, 1 a 8, vai falar sobre a descendência de Judá. E daí ali vai falar muitos nomes, né, lindos, inclusive sugestões para nome de filho. Nomes bem complicados, né, que não vem a questão para mim ler agora. Mas eu quero ler a partir do versículo 9, onde vai contar a história de Jabes. E talvez a história de Jabes vai ser muito parecida com a sua, porque é realmente muito parecida com a minha. Porque eu vou te fazer uma pergunta, talvez você já parou para pensar que de repente na sua vida tudo deu errado, ou já começou tudo errado. A sua história, ela simplesmente até agora não fez muito sentido. Ou alguma coisa na sua infância, do jeito que você nasceu, foi criada. Então, a história de Jabes é a seguinte: antes dele nascer, antes dele estar ali, todo mundo fez igual. Tanto é que não existe nada para comentar das outras pessoas. A Bíblia ela só vai falando os nomes da descendência. Quando chega em Jabes, a Bíblia para e faz comentários sobre a vida dele. Uma vida de oração que mudou. A partir da oração dele, a história dele mudou. Quem sabe, até agora, a sua vida foi assim. Sua descendência veio de muitas, de separações, de vícios, mas chegou em você. E você tem agora, sim, você tem a oportunidade de fazer diferente, e que a história foi contada até ali. Mas a partir do seu nome, vai ter uma pausa e vai ser uma nova história. Vamos ler em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9. Havia um homem chamado Jabes, mais respeitado que qualquer um de seus irmãos. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes porque disse: eu o dei à luz com muita dor. Jabes orou ao Deus de Israel: ah, como seria bom se me abençoasses e expandisses meu território. Sê comigo em tudo o que eu disser e guarda-me de todo mal e aflição. E Deus atendeu o seu pedido. E a partir dali, a história continua normalmente. Vamos lá. Vamos começar pelo nome de Jabes. A Bíblia diz que tem um significado de sofrimento, dor, tristeza, que remete às dores do parto que a mãe dele teve, e por isso ela colocou o nome de Jabes. Já começou ali, o nome dele tinha um significado de sofrimento, mas não quis dizer que a origem dele era sofrimento, mas não quis dizer que ele se conformou com aquilo. A Bíblia vai mostrar ao decorrer ali dos versículos que ele quis fazer diferente. E na virada da história está no ponto mais, um dos pontos mais poderosos, mesmo um nome ligado à dor. Jabes não aceitou viver limitado por isso, ele decidiu orar, e a oração mudou tudo. Como está a sua vida? Da onde você veio? Quais são as suas dores? O que você viveu até agora? O que a sua família viveu? Você tem a decisão de orar e mudar, assim como Jabes mudou toda a história da vida dele, e eu acredito que depois da descendência dele. Nós temos esse poder de decisão. E a oração dele foi muito forte. Se me abençoares e ampliares o meu território. Você tem noção do que é isso? Você pedir para que Deus abençoe você, amplie o seu território. Nós vamos falar em detalhes mais aqui para frente sobre cada palavra que está aqui nessa oração dele.
Se a tua mão for comigo e me guardares de todo mal. E a Bíblia diz, Deus atendeu. Presta atenção no que você está orando e pedindo a Deus. Porque Deus atende nossas orações. O que você está pedindo agora? Qual a sua régua? Você está pedindo muito baixo, muito pouco? Porque a família até agora viveu pouco e você se conformou? Deus quer te dar mais. Deus quer fazer diferente. A tua origem não vai determinar o teu destino. Essa é a palavra de Deus para você hoje. Vamos lá, vamos avançar. Sua origem, como eu acabei de falar, não define o seu destino. Talvez sua família tenha uma história difícil, talvez você viu erros, dores, padrões, mas isso não precisa se repetir. Eu já contei a minha história aqui, eu nasci num lar cristão, e um lar cristão, porém totalmente falho. E quando eu nasci já haviam problemas na família, na nossa família. E tudo que eu vi foi separações, tristeza, muita luta, mas eu decidi fazer diferente. E desde muito criança, eu sofri muito na minha infância, porque eu não tinha um pai presente. Eu já contei a minha história aqui. E eu considerei Deus como meu pai. E eu tinha no meu coração muito forte que quando eu tivesse uma família, eu ia fazer diferente. Que o meu marido seria um pai maravilhoso para meus filhos. Eu sempre pedi a Deus muito que quando eu tivesse filhos, que o meu marido fosse um pai que eu nunca tive. E o Jean é um paizão, assim, aquele de rolar na grama, de brincar, ter aquela paciência enorme para lidar com as crianças. E foi tudo o que ele é hoje para os nossos filhos, tudo o que eu não tive como um pai. Então eu decidi. É decisão, gente. Não fica fazendo com que as suas raízes sirvam de a minha raiz foi assim, então é por isso que eu sou assada. Não. As tuas raízes, elas não podem definir. Elas são ali o alimento, o alicerce, a vitamina, o que te deixou forte, o que te fez vencer. Mas não pode ser a desculpa de que eu nasci assim e vou morrer assim. Decida ser diferente, como eu falei. Jabes não aceitou o rótulo. Qual rótulo você tem? A Kathleen é a filha da Maria, que se separou, que foi filha, da fulana, que se separou, da ciclana, ou, alguma coisa em relação a vícios. Nessa casa aqui todo mundo tem vício, Meu pai já tinha, meu avô tinha. Não. Você não tem rótulo. Você é você. Você não precisa ser o que seus pais foram, seus avós foram. E é isso que a palavra vem te dizer hoje. Dá uma chacoalhada para você acordar em relação a isso. Você tem que dizer, eu não vou repetir esse ciclo. Isso envolve algumas mudanças reais. Relacionamentos com o marido, filhos e amigos. Como que você trata dentro da sua casa, seus filhos, seu marido? Qual é a sua postura como mulher? Você é uma mulher doce ou você é uma mulher espinhosa? Na minha casa sempre foi tudo muito difícil. Minha mãe foi muito batalhadora. Ela trabalhava no turno da noite, numa empresa grande em Joinville. E ela trabalhava à noite, porque à noite pagava mais. E ela precisava dar conta de sustentar 5 filhos. E a minha mãe, a minha mãe não foi muito doce com a gente, porque ela tinha que batalhar, ela tinha que trabalhar à noite. Teve uma época que ela ainda teve que voltar para a escola, estudar durante o dia. Então, assim, eu não sei como ela deu conta. Às vezes eu me acho até mole, assim, sabe? Reclamo. E naquela época não existia aí máquina para tudo, Então, minha mãe, assim, ela nos deu muito amor, carinho, proteção, não deixou faltar nada. Mas ela não era, tadinha, uma mulher, assim, doce, porque a vida deixou ela espinhosa. Mas nós temos a decisão, mesmo que a vida traga espinhos, nós temos a decisão de sermos doce, de mudar. Hoje em dia tem tanto canal de ajuda, de suporte. Eu tô aqui agora trazendo essa palavra de Deus para você. Então você tem a decisão, seja uma mulher doce, por mais que você viveu espinhos, mas traga para sua casa, mude o ciclo, Vamos começar um novo ciclo, um ciclo de doçura, de cuidado com o marido. Talvez você viu a sua mãe tratando o seu marido muito mal, o seu pai tratando a sua mãe, mas você não precisa repetir isso. Parar de reclamar de tudo. Para de reclamar, mulher. Para.
né? Vamos agradecer, faz uma lista, todo dia que você acordar, uma lista de todas as coisas maravilhosas que você tem. Você está respirando sem um aparelho, você tem um café na manhã na mesa, tem a sua família reunida, tem um ar para respirar, tem um trabalho, tem uma escola, o que mais? Né? Só aqui eu já falei 6 ou 7 coisas. Então agradece, para de reclamar. Isso traz uma energia ruim para você, para todos que estão ao seu redor. Ninguém gosta de ficar do lado de uma mulher reclamona. Organize a sua vida financeira, para de gastar com coisas que não precisa. E uma mulher organizada financeiramente, ela é espelho para todo mundo dentro da sua casa. Né? Os filhos que guardam dinheirinho ali já desde pequenininho, meus filhos, eles têm cada um a sua conta no banco, e eles ficam falando, mãe, o que eu preciso fazer mais para ganhar mais dinheiro? Né? Vamos guardar dinheiro. E daí quando eles ficam muito felizes, quando eles compram alguma coisa com o dinheirinho deles, entendeu? Então assim, vamos promover isso. Talvez a sua família veio de dívidas, de jogos, né? Gastando dinheiro com jogos, vícios, mas você vai fazer diferente, em nome de Jesus. Ter postura em casa, no trabalho, na forma de falar e de se vestir. Mulher de Deus se veste diferente, fala diferente, nós somos diferentes. Eu tenho melhorado muito nisso também. Sempre fui muito vaidosa, sempre gostei muito de me arrumar, mas a minha postura em Deus, ela tem que ser diferente, e eu preciso ser o espelho. Tenho uma filha, né, que tá uma adolescente agora, e a gente conversa em casa muito sobre isso. Eu converso, eu explico, então assim, não é só você, é seus filhos também, porque eles vão seguir você no que você está fazendo. Vamos falar agora sobre expansão, território. Quando Jabes pede, expande o meu território, não é só sobre dinheiro, é sobre crescer, amadurecer, viver mais do que você vive hoje. Deus tem mais, mas precisamos estar prontos. Quantas vezes pedimos coisas para Deus e talvez Ele não nos dá porque não estamos preparados? Precisamos amadurecer. Vamos expandir o nosso território? Vamos pedir mais coisa para Deus? Vamos. Mas estamos prontos para receber? Eu acho que cabe aqui uma meditação nessa parte, porque vamos meditar nessa palavra, porque eu tenho pensado muito assim, Senhor, eu quero que a Tua palavra alcance muitas pessoas através da minha boca. E ao mesmo tempo eu digo, Senhor, me prepara, porque eu sei que com isso tudo vem muitas coisas, vem coisas boas e vem coisas ruins também, exposição, né? Sempre tem aqueles que vão estar falando mal. Eu estou preparada para receber tudo isso, então Senhor, me prepara, que estejamos preparadas. Tem aquela passagem que agora eu já não lembro aonde está, que a mulher teve que pegar as talhas para encher, e ela mandou os filhos dela na vizinhança buscar as talhas, e quando acabou a talha, acabou o vinho. O óleo, né? Acho que era o óleo. Enfim, que você esteja preparado com muitas talhas. Não vai deixar de ganhar a bênção de Deus porque não tem talha suficiente. Então eu sempre peço a Deus assim, meu Deus, me dá sabedoria. Eu preciso ter todas as talhas à disposição para tu encher. Porque eu não quero chegar no final e dizer assim, Deus não colocou mais porque eu não estava preparada. Então que estejamos preparadas. Deus comigo. Que a tua mão seja comigo. Não é só sobre conquistar coisas, é sobre caminhar com Deus em tudo. E aqui vem novamente, relacionamento. Não é sobre, né, conquistar tudo, mas não ter a direção de Deus, não saber ouvir, não saber o que... Né, quando a gente fala assim, Deus falou comigo, você sabe o que significa isso? Deus já falou com você, você já ouviu a voz dele. Você sabe discernir um sentimento, ter uma vontade tua, da vontade de Deus, da voz dele? Então é sobre caminhar com Deus em tudo. E na oração dele também, ele diz, guarda-me do mal. Então aqui, existem ciclos, traumas, padrões familiares, mas em Deus isso pode ser quebrado. Eu tenho orado muito, sempre orei muito para que Deus nos livre, minha família, de realmente assim espíritos territoriais, demônios que possam estar ali de geração em geração.
e que possam vir ainda estar causando danos na família, nas gerações. Então a minha oração é que Deus, se teve alguma coisa, se teve algum demônio, algum espírito na minha família, Senhor, de separação, de prejuízo financeiro, de vício, de doença, Deus, que pare. Não, em nome de Jesus, não vai continuar na minha vida, nem na dos meus filhos. Então faça essa oração e até pare para meditar se tem algum ciclo, né, que vem seguindo em gerações antes de você, e você tem que fazer essa oração e quebrar esse ciclo, para que Deus, né, para que não passe nem na sua vida agora que você está vivendo, e muito menos para os seus filhos, para a sua geração daqui para frente. E é isso, gente. Eu quero concluir aqui. Jabes nasceu com o nome de dor, mas viveu uma história de honra. E por quê? Porque Jabes decidiu. Ele decidiu ser diferente. Ele orou, ele pediu a Deus, tudo isso que a gente comentou, ele pediu a bênção de Deus, ele pediu a proteção, ele pediu para Deus abrir os territórios dele. Tudo isso, pontos muito específicos que Jabes pediu e que a gente também tem que pedir. E eu quero te fazer uma pergunta. Você vai deixar a sua história te limitar ou você vai decidir viver aquilo que Deus tem para você? Eu decidi que a minha vida, na minha vida, Kathleen, a minha história, né, a história de toda a minha família, ela vai parar no meu nome e vai dar uma pausa, porque eles vão precisar contar a história. Tudo que eu vivi em Deus, tudo que eu decidi mudar, tudo que eu fiz diferente dos meus antepassados. Eu decidi. E Deus te chama também para decidir fazer a mesma coisa. Eu não sou especial, eu não sou mais amada, não. A única coisa que talvez tenha diferença de mim e você é que eu decidi, mas eu te convido agora também a ter essa decisão. Porque, mais uma vez, a tua origem não define o teu destino, ok? E é isso, gente. Essa palavra de Deus, que Deus te abençoe grandemente, que você seja próspera em tudo que você fizer, que você seja abençoada, guardada, que você levante a régua aí da sua família a partir de você, do tamanho das bênçãos que Deus vai trazer para a sua vida. E eu te peço que, se esse vídeo te abençoou, que você compartilhe com suas amigas, comente, dê um like aqui para mim. Se não segue ainda, nos segue nas nossas redes sociais, nosso Instagram, TikTok e também aqui no YouTube. Deus abençoe grandemente. Um abraço bem forte.